Oi, família. Muito bem, meus amigos, continuando na nossa temática, antes apenas uma pequena retificação. O decreto que cuida do Tratado de Cooperação, Amizade e Consulta entre Brasil e Portugal é o decreto 3927 de 2001. Eu falei 3977, mas na verdade 3927 de 2001. Tudo bem? Joga aqui na tela comigo, vamos analisar uma norma sobre uma decisão do Supremo exatamente sobre o Instituto da Quasi Nacionalidade. Olha só, o Supremo disse assim: a norma inscrita no 12, parágrafo 1º, que contempla em seu texto hipótese excepcional de quasi nacionalidade, não opera de modo imediato, seja quanto ao seu conteúdo eficacial, seja no que se refere a todas as consequências jurídicas que dela derivam. Pois, para incidir essa hipótese, além de supor o pronunciamento aquiescente do Estado brasileiro, quer dizer que o português ele tem que ir atrás disso, e o Brasil tem que conceder a equiparação, né? Então ele diz: além de supor o pronunciamento aquiescente do Estado brasileiro, fundado em sua própria soberania, além disso, depende de requerimento do súdito português interessado, a quem se impõe, para tal efeito, a obrigação de preencher os requisitos estipulados pela Convenção sobre Igualdade de Direitos e Deveres entre brasileiros e portugueses. Perceba, ele está dizendo que o 12, parágrafo 1º, não basta o português residir aqui, né, permanentemente, e haver reciprocidade, pronto, ele já está equiparado. Não, ele diz que tem que haver o quê? Requerimento. Tem que haver requerimento e pronunciamento favorável do Estado brasileiro, não é algo tácito ou automático. Beleza? Continua comigo. Agora, nós vamos analisar o artigo 12, parágrafo 4º, que cuida dos casos de perda da nacionalidade. A primeira coisa importante e muito explorada na prova é: falou de perda da nacionalidade, veja, a perda alcança brasileiro nato e também o brasileiro naturalizado. Fica atento. Cai muito na prova. Brasileiro nato pode perder? Pode perder. O 12, parágrafo 4º, por exemplo, diz assim, ó: será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra. Peraí, ele diz do brasileiro. Então, quando ele fala brasileiro, é o nato e o naturalizado. Então, o brasileiro nato perde quando? Se adquire outra nacionalidade. De que forma? Voluntariamente. Ó, essa é a doutrina dominante. E é o que está expressamente no 12, parágrafo 4º. Se adquire voluntariamente, perde. Detalhe, essa hipótese também vale para o naturalizado. Então, peraí, se adquire voluntariamente, perde. Então, podemos fazer uma notinha dizendo que se adquire por imposição, aí o quê? Aí não perde a nacionalidade brasileira. Beleza? Porque vai perder se adquire como? Se adquire
voluntariamente. Vamos ler o artigo 12, parágrafo 4º, inciso 1. Diz assim: será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada a naturalização. Peraí, ele está falando de cancelar o quê? A naturalização. Ora, se vai cancelar uma naturalização, essa hipótese somente poderá alcançar quem, amigos? Aqui, ó, somente o brasileiro naturalizado. Beleza? Detalhe, cancelar a naturalização por meio de sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Então, vamos deixar destacado: cancelar naturalização. Cancelar naturalização. Primeira coisa, quem pode cancelar? Quem tem essa competência? Ó, somente, mudar até a cor da fonte aqui porque vale a pena. Somente o Poder Judiciário. Somente o Poder Judiciário. O ministro da Justiça pode? E o Ministério Público? E o presidente? Não. Cancelar a naturalização, por favor, guarda isso que cai na prova todo dia. Somente o Poder Judiciário é que pode cancelar. Legal. Cancela por qual motivo? Qual é a motivação que leva o Estado a cancelar? Ele fala ali, ó, atividade nociva ao interesse nacional. Atividade nociva ao interesse nacional. Então nós temos aqui cancelamento de naturalização, só vale para o brasileiro naturalizado. Quem cancela é o Poder Judiciário, é uma sentença judicial, e cancela em virtude de uma atividade nociva ao interesse nacional. Não há na legislação brasileira uma lei que diga expressamente quais são essas atividades. Via de regra, o Ministério Público, ao apresentar a denúncia, vai tipificar essa questão ou não. Vem comigo. Ó, uma decisão do Supremo, conforme revela o inciso 1 do parágrafo 4º do artigo 12, o ministro de Estado da Justiça destaca: não tem competência para rever ato de naturalização. Fica atento com essa questão, muito importante. O ministro da Justiça, o Ministério da Justiça, após conceder a naturalização, ele não tem competência, utilizando-se da autotutela, para revisar o ato. Após a concessão da naturalização, somente o Poder Judiciário é que pode fazer a revisão ou cancelamento dessa naturalização. Por quê? O Supremo entende que aí nós temos um típico caso de reserva de jurisdição. Vale dizer, somente o Poder Judiciário é que poderá fazer essa análise acerca do cancelamento da naturalização. Tudo bem? Vamos continuar? Joga aqui comigo na tela. Vamos lá. Ó, a perda da nacionalidade brasileira, por sua vez, somente pode ocorrer nas hipóteses taxativamente definidas na Constituição, não se revelando lícito ao Estado brasileiro, seja mediante simples regramento legislativo, seja mediante tratados e convenções internacionais, inovar nesse tema. Ora, então aqui há uma cláusula de reserva constitucional. Ó, cláusula de reserva constitucional. Existe a reserva legal quando tem que ser tratado só em lei. Por exemplo, matéria penal tem que ser em lei, não é isso?
existe a reserva jurisdicional quando a decisão tem que ser praticada pelo Poder Judiciário. E aqui eu tenho uma reserva constitucional, porque ele diz: a perda da nacionalidade somente pode ocorrer nas hipóteses taxativamente previstas na Constituição. Não é lícito ao Estado inovar, nem por lei, nem por tratado internacional nesse tema, quer para ampliar, quer para restringir, quer ainda para modificar os casos autorizadores da privação, sempre excepcional, da condição político-jurídica de nacional. Lembra que nacionalidade é uma condição, é um vínculo político-jurídico, e aqui o Supremo confirma essa posição da doutrina. Então, as hipóteses de perda estão taxativamente definidas no texto constitucional. Vale destacar, a lei não pode ampliar isso. Fica atento. Continua comigo. Segundo caso de perda, haverá perda da nacionalidade brasileira quando? Quando adquirir outra, que é aquele caso que nós falamos. E aqui vale tanto para o brasileiro nato, quanto para o brasileiro naturalizado. Os dois aqui estão alcançados nessa cláusula. Só que ele diz assim: se adquirir outra, perde. Só que ele vem e traz logo uma exceção, salvo. O salvo vai adquirir outra, mas não vai perder. Vamos ver. Salvo nos casos de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira ou nos casos de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Então perceba que aqui nós temos o quê? Quem adquire outra nacionalidade, joga aqui na tela comigo. Quem adquire outra nacionalidade perde a nacionalidade brasileira, essa é a regra, salvo se adquire por imposição ou se a lei estrangeira reconhece em favor do brasileiro uma nacionalidade originária. Por exemplo, a Itália adota o critério do ius sanguíneo, então filho de italiano é italiano. Imagine um brasileiro nato, filho de italiano. Então, a lei estrangeira, a lei italiana, pode reconhecer em favor desse brasileiro nato uma nacionalidade originária, ou seja, reconhecê-lo também como italiano nato. Veja que a nacionalidade originária, nós vimos, decorre do nascimento. Então ele não está optando, ele não está escolhendo isso agora. Isso é uma situação pré-existente, ela existe desde o nascimento. O que a lei estrangeira está fazendo é apenas reconhecendo esta situação. Nesse caso, tanto no caso de imposição de naturalização, quanto de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, o brasileiro não vai perder a nacionalidade. Vale dizer, ele vai ficar com duas ou três, enfim, com as nacionalidades. Ou seja, temos aqui expressamente na Constituição a permissão da figura do polipátrida. Tudo bem? Joga aqui na tela comigo, vamos continuar. Agora, para nós fecharmos, nós vamos analisar o artigo 12, parágrafo 3º do texto constitucional. Vamos tratar dos casos de cargos privativos de brasileiro nato. Olha só, o ponto de partida é o 12, parágrafo 3º. E ele diz o quê? Ele diz que é brasileiro nato o ministro do STF. Ele diz que é brasileiro nato 3 presidentes. O presidente da República mais o vice, o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado Federal. Também ele diz que os cargos da carreira diplomática
são privativos de brasileiro nato. Cargo de segundo secretário, primeiro secretário, ministro de primeira classe, enfim. Também os cargos de oficial das Forças Armadas. O artigo 142 diz que as Forças Armadas compreendem o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. E também nós temos o Ministro de Estado da Defesa. Esses cargos são privativos de brasileiro nato. Vamos fazer alguns destaques importantes. Primeiro, ministro do STF. Aqui é comum o examinador, parece que ele tem até dislexia, ele vem e muda para STJ. Se fizer isso, você chama o fiscal e fala assim, olha, não é STJ, é STF, ministro do Supremo Tribunal Federal. Legal. Outra coisa, presidente da Câmara e presidente do Senado Federal. Mas para ser deputado ou senador, não precisa. Então eu vou colocar aqui, ó, deputado ou senador podem ser brasileiros o quê? Nato ou naturalizado. Beleza? Por que que o presidente da Câmara e do Senado tem que ser brasileiro nato? Por causa daquela regrinha lá do artigo 80, que diz que se houver a dupla vacância, né, impedimento do presidente e do vice, por exemplo, serão chamados na ordem o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, presidente da Câmara, presidente do Senado, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas. Perceba que na Constituição Federal ele não exige que o oficial, por exemplo, das Forças Militares Estaduais, né, da PM, do Bombeiro, seja um brasileiro nato. A Constituição exige oficial das Forças Armadas. E para terminar, dentre os ministros de Estado, a Constituição exige um que seja brasileiro nato, o ministro de Estado da Defesa. Quando a gente pega o artigo 87, ele diz que os ministros de Estado serão escolhidos pelo presidente, dentre brasileiro maior de 21 anos, no exercício de direito político. Veja, basta ser brasileiro, mas para ministro de Estado da Defesa tem que ser brasileiro nato. Isso aqui, existe um mnemônicozinho que pode ajudar, que é o mp3.com. mp3.com. Que mp3.com? Que loucura é essa? Vamos lá. Ministro do Supremo, 3 presidentes. Carreira diplomática, oficial das Forças Armadas, ministro de Estado da Defesa. Beleza? Agora, isso aí é o ponto de partida. É fundamental nós fazermos algumas notinhas complementares. Por quê? Porque desse ponto de partida decorrem algumas consequências para o texto constitucional. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Exatamente essas consequências que eu vou te mostrar agora. Vamos lá. Olha só. Vamos começar assim, ó. Eu vou colocar assim, deixa eu mudar aqui a cor da fonte. E vou colocar assim, ó. Devem ser brasileiros natos, vírgula, pelo menos. Essas notas complementares são consequências do ponto de partida. Devem ser brasileiros natos, pelo menos, vamos lá, 9 integrantes do Conselho da República. Você fala assim, ué, mas sempre eu ouvi que são 6.
Só que fica atento, lá tem 6 cidadãos brasileiros natos, mais o vice-presidente, que é brasileiro nato, mais o presidente da Câmara, mais o presidente do Senado. Então, no mínimo, 9 integrantes do Conselho da República têm que ser brasileiro nato. Que mais? Ó, pelo menos, nós estamos no pelo menos, não é isso? Pelo menos, aqui ó, pelo menos 7 integrantes do Conselho de Defesa Nacional. Veja, deixa eu voltar, veja que o artigo 91, depois eu vou colocar os artigos aqui. O artigo 91 diz que o Conselho de Defesa Nacional, entre outros, tem o vice-presidente, que é brasileiro nato, o presidente da Câmara e do Senado, que são brasileiros natos, o ministro da Defesa, que é brasileiro nato, já são 4, e mais os comandantes da Marinha e do Exército Aeronáutica, que também são brasileiros natos. Fica atento com isso. O que mais? Nós também, como consequência, pelo menos um integrante do Conselho Nacional de Justiça. E aqui dentro nós vamos dizer que o presidente do CNJ. Quem é o presidente do CNJ? É o presidente do STF. E o presidente do STF é brasileiro nato. Então eu posso afirmar aqui que nós, no mínimo, vamos ter um no CNJ que é brasileiro nato. Que mais? Vamos lá. Aqui. Pelo menos 3 membros do TSE. Por quê? Porque 3 membros do TSE vêm de onde? Vêm do Supremo Tribunal Federal. Detalhe, a Constituição diz que o presidente do TSE e o vice-presidente do TSE vão ser tirados dentre ministros do Supremo. Já caiu em prova da Polícia Civil, DF, por exemplo, que presidente do TSE tem que ser brasileiro nato, é verdade? É verdade, porque ele é um ministro do Supremo Tribunal Federal. Fica atento com isso, é pouco comentado. Mas as bancas não se esquecem disso. O que mais que a gente pode citar? Nós podemos citar ainda, vamos colocar aqui, ó, preto, né? Podemos citar ainda o quê? 10 membros do STM. Como assim? Por quê? Lá diz que 3 são oficiais generais do Exército. Na verdade, 3 são oficiais generais. Opa, deixa eu voltar aqui. Oficiais generais da Marinha. 3 são oficiais generais da Aeronáutica. E aqui, Aeronáutica. Então, vou colocar só A, você depois vê aí. Aeronáutica. E 4, para fechar, são oficiais generais do Exército. Fechou? Aqui, ó, eu quero colocar alguns artigos, ó. Eu quero que você analise o artigo 89, 91, artigo 103, hífen B, opa, voltando, artigo 119, inciso 1, a linha A, e o artigo 123. Esses artigos todos vão cuidar dessas notas complementares que eu trouxe para você. Então, esses artigos, eles são fundamentais para que você possa fazer uma análise sistemática. Veja que, por exemplo, já caiu em prova, como eu disse, presidente do TSE tem que ser brasileiro nato. Se nós pegarmos somente a disposição do 12, parágrafo 3º, diríamos que está errada. Mas analisando sistematicamente a Constituição, vamos ver que é correto. Por quê? Porque no TSE nós temos 3 ministros do Supremo, dos quais 2, um vai ser presidente do TSE e outro vice
presidente do TSE. Então vale a pena fazer essa análise mais ampliativa, porque as bancas têm explorado. Para fechar, vale só um comentário objetivo do artigo 13. O artigo 13, ele está dentro do tópico também nacionalidade, bem simples. Ele diz que a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil, e ele diz que a União, que a República Federativa do Brasil tem alguns símbolos, a bandeira, o hino, o selo e as armas. E diz no 13, parágrafo 2º, que os estados, o DF e os municípios poderão adotar símbolos próprios. Essa disposição que diz que a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil é a que tem sido adotada pelo Supremo, por exemplo, para não aceitar habeas corpus redigido em língua estrangeira. O Supremo entende que o estrangeiro pode impetrar um habeas corpus, pode, porque ele tem liberdade de locomoção, porém, o writ deve ser redigido em língua portuguesa. O habeas corpus redigido em idioma estrangeiro, ainda que o juiz conheça a língua estrangeira, o Supremo entende que o habeas corpus não deve ser conhecido. E isso é o quê? Isso é uma eficácia, uma projeção de efeitos decorrente do artigo 13. Legal? Vale a pena então dar uma lida nesses artigos, fazer suas anotações e continuar na caminhada. Um grande abraço, valeu!